Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio 20 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E esse é o quadro onde a gente discute umas notícias que saíram relacionadas à ciência. E hoje, Ricardo, a gente está com uma estratégia nova. Diferente. Hoje vai ser tudo na base da surpresa. Para quem não sabe, a gente, em geral, pega algumas notícias lá no Science News, então já fica aqui o jabá para o Science News. E a partir daquelas notícias, nós dois lemos, fazemos um resumo e discutimos um pouco, né? Mas para ficar uma coisa, acho que um pouco mais surpreendente, vamos dizer assim, ou pelo menos surpreendente para a gente, dessa vez a gente cada um selecionou uma notícia e não contou para o outro. Então, tanto você quanto eu vamos estar ouvindo as notícias pela primeira vez. Beleza. O objetivo é que a relação seja mais espontânea possível. Se as notícias forem engraçadas, melhor, né? Sim, sim. Mas já adianto um que a minha não é. Já adianto que a minha não é. Eu não sei, eu acho que toda piada depende do timing, né? Certo. Bom, é um teste, a gente vai ver se ficou legal. Se ficar legal, beleza. Se não ficar legal, a gente volta no natural. Mas antes da gente começar das nossas notícias, a gente tem o nosso jabá para vender. Bom, nós originalmente somos um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios semanalmente. No dia que está saindo esse vídeo, está saindo também um episódio lá no Anchor, ou no Spotify, ou no Google Podcast, ou no seu agregador de podcast favorito. É um podcast sobre o blog Cientistas Feministas. A gente bateu um papo com a Fernanda e com a Bárbara, que são duas integrantes do blog, que vieram falar um pouquinho pra gente sobre como é o trabalho no blog, qual a importância de fazer esse tipo de divulgação. Já falei do Anchor, do Spotify, do Google Podcast, é só procurar lá que você encontra a gente. Nós temos uma página no Facebook e um grupo também, então se você quiser entrar em contato com a gente, o melhor jeito é por lá. A gente sempre fala para ficar mais esperto com o grupo, né, por causa da política de notificações do Facebook. Nós também estamos no Instagram, é só procurar por @sm1tsc, por lá também a gente atualiza quando sai um episódio novo. E se você está aqui no YouTube, por favor, fortaleça o rolê. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com os colegas. Se você gostar do vídeo, você dá like. Se você não gostar, você dá dislike. Você pode comentar que a gente vai ter o maior prazer em responder. E eu acho que é só isso. Eu acho que é. Então, com quem começamos? Na verdade, isso é importante. A gente tem que criar uma dinâmica para saber como a gente começa. Eu acho que tirar um par ou ímpar aqui ao vivo, né? Tirar um par ou ímpar ao vivo parece muito legal. Par ou ímpar? Par? Ímpar. Vai. Não, pera aí. Você foi depois e perdeu. Que absurdo. Como que pode? Eu não fui depois. Aqui chegou na mesma velocidade. Ah, tá. Então a gente pode só pegar esse resultado. Eu coloquei 3 e você colocou 2, não foi? Eu coloquei 1. Colocou 1, então você ganhou. Então você escolhe começar ou escolhe que eu comece? Não, você começa. Maravilha. E para variar um pouquinho, né, a gente mudou o esquema, mas eu não mudei as notícias. Então a gente vai falar sobre Covid. Essa praga que não vai embora, né? Bom, o Gabriel eu sei que sabe, eu não sei se todo mundo sabe, mas o problema do Covid não é só porque ele é esse vírus que está infectando o mundo inteiro e matando um monte de gente. Mas mesmo depois que você se recupera do Covid, ele pode deixar sequelas para você. Então essas sequelas podem ser respiratórias, podem ser problemas no coração, por exemplo. Não está muito bem determinado se são só essas sequelas, se tem mais, porque na verdade não deu tempo de estudar todas essas sequelas ainda, né? Mas uma das principais, com certeza, são esses problemas no coração. Você pode causar inflamação no coração, o Covid causa, né? E não sei se você lembra, Gabriel, mas há alguns vídeos atrás, a gente falou de um estudo de problemas cardíacos em atletas universitários. Lembro disso. Problemas cardíacos que se originavam por causa dessas pessoas que têm Covid, né? Só para relembrar quem não estava aqui, é o artigo do Haipal e colegas, saiu na JAMA no dia 11 de setembro de 2020. E o artigo Também lembro a revista, JAMA. Do JAMA, E só para relembrar, foram estudados 26 atletas universitários
de novo, né, eu falei lá e volto a falar que atleta universitário é um nível bastante alto nos Estados Unidos, tá? Então eram 27 atletas universitários que tiveram Covid e eles não fizeram diferenciação sobre casos assintomáticos ou não assintomáticos. Então você teve Covid e você está escalado para o teste. Esses 26 atletas universitários fizeram um imageamento do coração, fizeram uma ressonância magnética, e o resultado alarmante da época foi que 15% desses atletas universitários mostraram sinais que poderiam indicar um tipo de inflamação no coração. O que é absurdo, né? 15% é um número muito alto. Esse estudo tinha algumas limitações, especialmente porque tratou só de 26 atletas universitários. Então é um número muito pequeno, né? Você pegou uma porcentagem muito pequena da população para que essa estatística seja realmente significativa. E também porque eles não diferenciaram os tipos a gravidade do Covid. Então teve assintomático misturado com gente que teve caso muito grave. Eles não fizeram essa diferenciação. E outro ponto, né, que também é um limitante do trabalho deles, eles usaram apenas uma condição para medir essa inflamação do coração, que foi a ressonância magnética. Eles não usaram nenhum outro tipo de exame. Bom, dado esse exemplo, dado esse estudo, saiu um estudo no dia 4 de março, né, de 2021, liderado por Martins e colegas, também publicado na JAMA de Cardiologia, né, onde eles fazem um estudo um pouco mais completo, um pouco maior, agora com 789 atletas, e eles não mais utilizam atletas universitários, agora a gente está falando de atletas profissionais, tá? Então, muda muito de atleta universitário para atleta profissional? Sim, muda bastante. Apesar do nível de atleta universitário ser bastante alto nos Estados Unidos, a concorrência para sair de atleta universitário para atleta profissional também é muito alta. Então, assim, se você pratica, os atletas escolhidos vieram do futebol masculino, do hóquei, do futebol americano e do basquete masculino e feminino. Então, a gente está falando de pessoas, de atletas, né, que estão no auge da forma física, que vivem do esporte, tá? Então, você aí que vai na academia 3 vezes por semana, que corre seus 2 km por dia, a gente não está falando de pessoas como você, a gente está falando de realmente atletas de alta performance. Muito bem, todos esses 789 atletas, todos eles testaram para Covid, e o estudo basicamente vai procurar sinais de miocardite, que é a inflamação do coração, ou então a pericardite, que é uma inflamação na membrana que recobre o coração. Tá? Então, basicamente, apesar do público ser diferente e do número de atletas ser diferente, aparentemente está buscando a mesma coisa, né? Uhum. As diferenças começam porque eles não usam ressonância magnética em todos os testes, em todos os casos. Eles usam 3 testes diferentes. Então, eles começam com um exame de sangue para a troponina. A troponina é um complexo de proteína que participa do processo de contração do músculo cardíaco. Eles usam um eletrocardiograma. Todo mundo já deve ter feito um eletrocardiograma na vida. E eles também usam o ecocardiograma, que é tipo um ultrassom do seu coração. Tá? Então, todos os 789 atletas vão fazer esses 3 exames. Para depois selecionar alguns, e esses alguns fazerem a ressonância magnética. Por que dessa diferenciação? Porque, como disse, né, como é explicado pelo Dr. Swala Guzet, do Hospital Geral de Massachusetts, o que pode parecer uma miocardite na ressonância do coração de um atleta pode ser só uma adaptação do coração desse atleta ao esporte que ele pratica. Então, a ressonância magnética ela é tão sensível que ela vai pegar qualquer tipo de alteração no coração de uma determinada pessoa. E quando você está falando de atletas, isso mais ou menos que é esperado, porque o cara pratica o esporte, especialmente a gente está falando de atletas profissionais nos Estados Unidos, são pessoas que praticam o esporte desde muito cedo. Então, provavelmente, o coração deles é um pouquinho diferenciado. Então, o que eles usam são 3 exames pré para selecionar, e aí os casos que realmente aparecerem, aí você faz a ressonância magnética. Chique? Uhum. Já é mais legal, né? Já é mais legal, já parece que é um parâmetro melhor, né? Sim. Bom, e aí a gente vai para os resultados. 329 atletas que foram assintomáticos ou tiveram sintomas leves de Covid, eles não mostraram nenhum sinal de inflamação no coração, nesses primeiros testes iniciais. Ok. 30 atletas que tiveram casos mais preocupantes, esses aí foram selecionados para fazer a ressonância. Então, lá dos 789, só 30 apontaram algum tipo de anomalia, né?
que mereceu a ressonância magnética, né? Beleza? E esses 30 já tiveram casos um pouco mais sérios de Covid, né? Já apresentaram alguns outros sintomas. Desses 30 que fizeram a ressonância, 5 apresentaram resultados mais graves a ponto deles terem sido impedidos de voltar imediatamente ao esporte. Foram atletas que você chegou e falou, campeão, senta aqui que você não vai poder voltar agora para o esporte que você está praticando. Nossa, caramba. E isso é bizarro. Quer dizer que no processo da pesquisa pode ser que eles tenham salvado algumas vidas, né? É possível, cara, porque pelo seguinte, o que está acontecendo, eu acompanhei um pouco mais futebol americano e basquete nos Estados Unidos, então eu posso falar um pouco do que está acontecendo lá. O cara tem Covid, tá? Ele passa lá o tempo dele de quarentena, 14, 15 dias, e depois que ele diminui os sintomas, passou esse período, ele volta a treinar. Saca? E você já viu atletas mesmo falando que você volta mais ou menos, você não volta bem, sabe? Você não volta do jeito que você saiu. Você volta com um pouco mais de problema. E as equipes pressionam um pouco para esses atletas voltarem, porque é muito dinheiro investido, né? Tipo, Sim. imagina que algum desses 5 atletas, por exemplo, poderia ser tipo, um atleta realmente de ponta, né, de uma equipe. Pô, a equipe quer contar com o cara. Então esses 5 atletas que passaram pela ressonância magnética, eles sim foram afastados por um tempo do esporte. Esse número 5 representa coisa de 0,6% só da população testada. Tá certo? E outra coisa interessante é que esses 5 atletas tiveram sintomas moderados, como tosse seca, perda de olfato e fadiga. Que eu acho que fadiga talvez seja o mais problemático para eles, né? São atletas, né? São pessoas que dependem do gás deles, né? Exato. Diferentemente um pouco do estudo anterior, esse estudo concorda um pouco melhor do estudo anterior, que eu digo dos atletas universitários. Sim. Ele concorda um pouco melhor com outros estudos que já apontavam que a miocardite era uma consequência do Covid para pessoas que tiveram casos mais graves do Covid-19, não para casos mais brandos, né? E é exatamente o que esse estudo está apontando. Bom, algumas conclusões que ele tira. A primeira, né, é que os resultados não devem ser traduzidos automaticamente para a população geral. A gente está falando de atletas profissionais de alto desempenho. Então você não pode comparar um atleta que passou por esse processo com um adulto sedentário ou com uma pessoa que tem uma idade diferente, entendeu? Já é diferente. Então talvez esse número de 0,6% não se traduza para a população geral. Outros resultados, né? O estudo sugere que é importante você analisar a gravidade dos sintomas do Covid antes de decidir se você pede ou não uma ressonância magnética para buscar problemas no coração de atletas. E aí também você pode estender aí nesse caso para não atletas, né? Se o cara pode ser não atleta, se ele ter sintomas mais brandos, talvez ele não precise de uma ressonância magnética. Talvez você possa usar outros testes mais baratos até, né? Eu acredito que o exame de sangue seja muito mais barato que uma ressonância magnética. Provável. Né? Provável, né? Outra coisa é que os estudos mostram que independente da sua idade, independente da sua condição física, você precisa levar o Covid-19 a sério. Porque você pode se recuperar do Covid, mas você pode ter problemas posteriores, né? Sim. Tipo uma sequela como essa. E é importante falar da idade e do condicionamento físico, porque, de novo, a gente está falando de atletas de alto desempenho, né? E se atletas de alto desempenho têm esse problema, qualquer um pode ter, né? Trocando miúdos, a gente tá falando de super-humanos, né? Quando a gente, toda vez que a gente fala em atletas de alto desempenho, tipo, isso não foi sempre assim, né? Digamos, futebol dos anos 50, 40, 30 era outra coisa, mas hoje, quando a gente pega alguns esportes, mesmo como o futebol americano, obviamente, o basquete, você tem um treinamento do corpo que ele não só é um treinamento para deixar você em um bom estado, mas ele modifica o corpo. E também, conforme isso foi ficando cada vez mais exigente, mais cedo os atletas são treinados, né, o que faz com que essa modificação seja ainda mais, digamos assim, robusta, porque ela começa ainda durante a fase de crescimento do atleta.
né? E você pode adicionar isso que um atleta profissional nos Estados Unidos de algum clube, seja de futebol, seja de futebol americano, que for, ele tem provavelmente o acompanhamento de uma nutricionista ou de um nutricionista perto dele o tempo todo. Ele tem toda uma equipe médica olhando para ele. Então, ele tem algumas regalias que a gente não tem, né? Sim. E eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de dividir um campo ou uma quadra com um atleta profissional. E assim, não precisa nem ser top do top, não. Eu consegui treinar uma vez com um cara que joga futebol americano profissionalmente no Brasil, jogou. E, cara, você percebe a diferença dele pra você, sabe? Você olha pra ele, você olha pra você, você sabe que tem uma diferença física entre vocês dois. Tem um caso mó legal, se por acaso alguém aqui assiste, é o canal Desimpedidos, tem o Fred, que joga futebol lá, que nem é um mau jogador de futebol, é um bom jogador de futebol, mas amador, né? Ele contou uma vez que ele foi numa pelada com o Belete, grande Belete, jogador de futebol, que todo mundo falava que era um cara que chegou onde chegou por causa do empresário dele, né? Porque o Belete não era nenhum craque de bola. O Fred fala que jogar com o Belete era absurdo. O cara tava em outro nível que o seu. Assim, o que você pensava em fazer, ele já estava fazendo a 2 passos atrás. Sabe? Tipo, fisicamente você viu a diferença. Então, de fato, a gente está falando de super-humanos quando a gente está falando de atletas profissionais. E aqui, de novo, eu ressalto, por ser nos Estados Unidos mais ainda, né? Porque é onde o esporte é realmente muito mais levado a sério. Só uma Sim. última conclusão, né? Os autores ainda concluem que, mesmo para esportistas profissionais, recomenda-se que você volte para o esporte gradualmente e não numa pancada só. Porque você pode acabar sentindo, né? Às vezes a pessoa não passou por todo um tryout desse, né? Acabou não passando por esses testes. A pessoa volta de qualquer jeito e tem uma parada cardíaca ainda, né? De graça. Uhum. E essa é a minha notícia. Ainda que seja chovendo molhado, mas depois eu dou a justificativa melhor. Uhum. Mas, mano, se isso indica pros atletas, e para aqueles que têm histórico de atleta? Olha, histórico de atleta não te ajuda muito nessas horas, porque a conta é assim. Mas são só 0,6%, é muito pouco. É muito pouco, 0,6% percentualmente é muito pouco. Só que 0,6% é muito pouco quando você tem 100 casos. Talvez quando você tenha 1.000 casos. Até 10 mil casos talvez não seja muito pouco. No mundo, a gente já está na casa das centenas de milhões de casos. Centenas de milhões de casos, 0,6% disso, é muita gente. E sabe o que é pior? É 0,6% para basicamente super-humanos. Pessoas que estão tipo, no auge da forma física, que treinaram a vida toda e que vivem do esporte. Você não pode pegar esse 0,6% e colocar para pessoas normais. Tá? Exatamente. E, de novo, dessas centenas de milhões de infectados pelo Covid que a gente tem no mundo, chego a dizer que o número de pessoas que não é atleta profissional de ponta é menor que 0,6%. Aliás, é muito maior que 0,6%. Ai, ai. Não, só como eu falei, eu vou justificar porque, tipo assim, nossa, mas ele falou isso faz tanto tempo. Se você pegar as últimas falas, ele tá voltando disso sempre desde o início da pandemia. Ele voltou a falar mal de máscara, agora ele tá de novo dizendo que é um chororô. Né? Então, se ele volta na mesma coisa, a gente pode continuar dando os Falando a mesma mesmos. coisa. Pitões. E, bom, mas legal. Eu acho que é legal eu achei o estudo muito Pode bom. falar. Desculpa, eu achei o estudo muito bom, porque eles aprimoram o estudo anterior e ainda colocam tipo, umas camadas de análise diferentes, né? Eu achei muito Sim. bacana a análise que eles fazem. Tipo, você não pode fazer ressonância magnética em todo mundo, primeiro porque financeiramente isso é impossível, e segundo, talvez num atleta a ressonância magnética não seja a melhor coisa que você faça. Porque o atleta já vai ter um coração diferente por causa de todo o treinamento que ele teve, né? E aí talvez você dê uma condição pra ele que ele nem tenha. Pô, eu achei muito da hora o O estudo, estudo né? todo.
Né? E os resultados são muito bons também. Na minha humilde opinião de quem não é da área de biológicas, né, cara? Também Tipo, não. é meio que isso que eu espero. Você faz um estudo preliminar Uma população com uma menor. amostra muito bem controlada. A partir desse estudo preliminar, com um número irrisório, né? Tipo 30, 40, que seja. E isso acontece bastante com o medicamento. É o que está acontecendo, por Sim. exemplo, ainda na primeira fase do spray nasal, do Grande spray Naridrim nasal. que o Bozo quer usar como se fosse remédio comprovado. Naridrim Pode paga ser que um nós. dia ele venha a ser comprovado, mas caralho, ainda está muito longe, né? Mas é isso que você espera. Aí você tem um estudo que começou um pouco menor, né, na parte dos universitários, dentro de uma universidade, se eu não me engano, era só uma universidade, não era? Eu acho que foram algumas. Eu não lembro direito, mas acho que foram algumas. Enfim, mas eram poucas universidades. E aí você expande, você vê que os resultados daquele pesquisa mostraram que valia a pena se investir investir. E nessa ideia, né, ir por esse caminho, e agora vem outra pesquisa mostrando melhores resultados. Então é assim que evolui, essas coisas vão, né, dando passos e a gente vai conhecendo melhor essa maldita doença. Ah, sim, não. A primeira pesquisa tem todos os méritos dela, sabe? Tipo, especialmente porque foi a primeira. Ah, mas os resultados dela são meio enviesados por causa. Nossa, você ligou a luz aí com. Você virou um Eu liguei a fantasma. luz porque tá ficando escuro aqui. Ah, Eu tô tá. muito branco, né? Então, eu ia falar, né, que um pouco dos resultados da primeira pesquisa são um pouco enviesados por causa da população ser muito pequena, tudo. Mas ela deu um ponto de partida para uma pesquisa muito maior. E provavelmente a gente vai ter outras pesquisas muito maiores agora se originando dessa daí, né? E aí, não, pera aí, então vamos classificar numa escala de 0 a 10, né? Notícia, eu achei a notícia 7,5 para 8 aí. Bem, Você tá querendo dar nota na notícia, caramba? é pra gente ter competitividade, senão não tem tanta graça. Pô, a notícia sobre esporte tem que ter competitividade. Se é pra ter competitividade, a gente não pode entrar porque a gente é parcial. Então a gente pede pra É. vocês deixarem suas notas nas notícias nos comentários. Justo. Agora a Pera questão é a gente esperar que o pessoal responda isso. Outros 500. Mas bora lá, fala pra sua notícia. Beleza, vamos pra minha notícia então. Ricardo, você já ouviu falar, tipo, só não perde a cabeça porque tá grudada no pescoço? Já ouvi falar, só não perde a Já, cabeça, tá grudado no pescoço. Já pensou que tem um problema sério nisso? Porque tanto a cabeça quanto o resto do corpo faz parte do indivíduo. O certo não seria dizer só não perde o corpo porque tá grudado pelo pescoço? Pra mim tem o Porque mesmo talvez você problema. esteja com a cabeça, não com o corpo. Tá. Elabore. Então, porque, digamos assim, perder o corpo do pescoço para baixo pode ser apenas mais um contratempo irritante, mas temporário, da vida. Pera, Pelo menos pra. Oi? não, espera. Eu li em algum lugar há muito tempo atrás que as baratas sobrevivem um tempo sem cabeça, não tem isso? É possível, Que não se você, sei. que se você corta a cabeça das baratas, elas conseguem sobreviver um período de tempo. Eu não sei ao certo quanto tempo baratas sem cabeça. Vamos dar uma procurada aqui. Porque barata consegue sobreviver sem cabeça, isso é verdade. Por pelo menos Até quanto algum. tempo? Estou procurando aqui. Ah, eu não sou assinante da revista Abril, então eu não posso ver a matéria. Mas a barata morre no final, não morre? A barata morre no final. Até porque Então, ninguém vai, então não é ninguém vai só um fazer. contratempo. Então não é só um Ninguém, contratempo irritante. Ela é, vai ninguém vai, morrer. ninguém vai fazer uma cirurgia para recolocar a cabeça da barata no corpo dela. Não, eu vou repetir a frase e veja aqui. Perder o corpo do pescoço para baixo pode ser apenas mais um contratempo irritante. É um contratempo, mas temporário, da vida. Tá. Então não é de barata, porque se ela perder, ela perde a vida também. Ela morre, Pelo menos eventualmente. para 2 tipos de lesma do mar. Isso é verdade. Tá. Então, essa pesquisa descobriu, na realidade, que cabeças de jovens espécies de Elysia marginata, que é uma lesma marinha, Uhum. pode
se libertar dos seus corpos e simplesmente continuar rastejando enquanto cultivam um novo corpo. Cara, você tá, tipo, ela é tipo o céu de Dragon Ball, então. Por aí. Mais ou menos porque o céu ele pode se reproduzir a partir de qualquer célula, né? Sim. Mas essa lesma não, ela tem que. Ela se. Como é que é? Ela se volta a surgir a partir só da cabeça. Tá. Que bizarro. E é essa a notícia? Então, É isso? Ou não tem mais? essa notícia. É essa notícia. Ecologistas da Universidade Feminina de Nara, no Japão. O Japão tem universidade feminina, isso é interessante. Também deveria ser uma notícia, né? Sim. Descobriram isso. Em poucas horas, algumas das cabeças que foram separadas começam a mordiscar, a morder algas novamente e vão continuar sobrevivendo. Elas conseguem até se mover sem o corpo. Como? São lesmas, né? São tá, lesmas, com a parte do pescoço que fica, vai andando. Eu não sei, eu não sei se eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui porque na descrição não funciona. Eu vou colocar a foto, mais ou menos, da evolução em dias de um desses casos, tá? Essa é a primeira vez que alguém relatou a regeneração dramática de corpo inteiro, né? Em qualquer lesma do mar até onde sabemos. Tem até é falado que isso foi a primeira vez que relataram, ninguém achava que isso fosse acontecer. Então, pessoas da área, outros cientistas da área foram perguntados sobre o assunto e disseram que nunca investigaram isso a fundo para saber, né? Provavelmente agora vão começar a ficar cortando cabeça de lesma para descobrir. Então descobriram nesses dois tipos de lesma. Então, bom, coitada das lesmas, né? Cara, eu tenho muitos comentários sobre isso. Eu tenho, tipo, mas continue. Você quer que eu continue ou quer ir comentando? Não, vai, continua, depois eu guardo pro final. Ok, se regenerar não é lá uma, assim, completamente exclusiva. Algumas criaturas conseguem se regenerar, né? O exemplo mais conhecido são das planárias, é um vermezinho, o pessoal usa bastante em laboratório de biologia, e também ele é bastante relatado nas aulas de biologia de ensino médio, laboratório de biologia de faculdade, provavelmente. Né? E também das planárias a gente normalmente ouve falar ainda no ensino médio, né? Que qualquer parte dela, não qualquer parte, mas tem uns pontos específicos que você pode dividir e criar duas. A planária se regenera. Tá, Certo? tipo É um vermezinho bem estranho, ele. Oi? Acho que a lagartixa é um exemplo, não é? A lagartixa ela tipo, perde a cauda e volta, né? Ou é outra pegada? Calma que a gente chega numa coisa mais ou menos parecida com a lagartixa. A planária ela é diferente, tipo, ela cria. Tipo, você divide em dois, cria dois indivíduos. Tá, entendi. São partes diferentes e tal. A planária é tipo, é um vermezinho que tem dois olhos vesgos, saca? Tá. Você pode colocar uma imagem de uma planária aqui, porque eu não sei o que é uma planária. Ok. Mas é importante falar que elas não têm coração, ok? Tá. As planárias. Um grupo assídias semelhantes a tubos, eu não sei o que são assídias, pode ser considerado mais complexo regeneradores que tem, de corpo inteiro. No entanto, essas assídias também não têm coração. Dos regeneradores vertebrados, nós temos como exemplo salamandras. Entra também aí a lagartixa, né? Lagartixa. Que volta. Lagartixa? Isso. Mas eu não falei errado. Você falou lagartixa. Não, eu falei lagartixa. Não. Você tá ouvindo R onde não tem. O vídeo tá aí, companheiro. O vídeo tá aí. Como salamandras, como salamandras, lagartixas, volta a crescer o rabo depois que deixa na mandíbula de um predador, né? Não volta o corpo inteiro. Isso é importante relatar, né? Esses bichos têm coração, mas não volta o corpo inteiro. E o que mais? Mas o grande ponto estou falando do coração porque essas lesmas têm uma espécie de coração. Tem um sistema central circulatório. Então essa parte que é importante. Né? A cabeça de uma lesma do mar pode levar várias horas para se soltar de seu corpo. Então Milton e Usa duvidam... Quê?
Desculpa. Ah, tá. Calma. É, como ela leva várias horas, os pesquisadores que estavam envolvidos nisso daí, eu não vou falar o nome porque eu não estou conseguindo pronunciar aqui, Uhum. eles não creem que esse tipo de abordagem seja do mesmo jeito que o das salamandras, por exemplo. Porque como leva várias horas, não dá para você escapar levando várias horas para descolar a cabeça do resto do corpo, né? Certo. Então, o que eles sugerem é que eles destacam o resto do corpo, certo? As lesmas destacariam a cabeça do corpo por causa dessa forma drástica para lidar com parasitas. Ah, boa ideia. Boa ideia. Porque eu ia chegar nesse ponto, tá? Eu entendo porque uma lagartixa ou uma salamandra, um lagarto que seja, descola do rabo pra escapar de um predador, porque esses bichos são rápidos pra caramba. Agora, uma lesma que é escapar de um predador levando horas pra descolar do corpo? Não, não vai acontecer. Mas aí agora que você fala dos parasitas, aí parece uma boa ideia. Sim. Ah, deixa eu ver. Os pesquisadores eles descobriram um certo sulco na parte de trás da região da cabeça, onde é que há essa Descola. separação, né? Então existe um ponto já específico da lesma onde acontece essa separação. Os corpos deixados para trás não criam uma cabeça nova, é importante ressaltar. Uhum. Eles morrem, né? Ah, mas eles podem se mover por dias ou até meses, enquanto eles morrem. Ah, os corpos, né? Tá. Sim. Ah, eu acho que nesse Ah, caso talvez seja um pouco mais parecido com o corpo da barata. é bizarro, né? Uhum. E por fim, cara, o negócio que eles estão tentando identificar se é isso ou não, que faz essa lesma ter essa capacidade, é que essa lesma, quando ela consome algas, né? Ela Uhum. tem a capacidade de roubar, como é que tá? Os cloroplastos. Tá. Isso é uma parte da célula da planta, né, que gera Uhum. energia. Então, ainda não está certo exatamente o quanto isso é importante para esse processo, mas eles acreditam que isso tem alguma coisa a ver, né? Uhum. E que esses pode ser que se a lesma realmente conseguir consumir essa energia a partir dos cloroplastos que eles teoricamente sequestram das células da planta, Uhum. eles teriam essa energia para a cabeça sozinha, conseguir se mover e conseguir Fazer outras coisas. ir se regenerando, né? Então, é isso. Tá, muitas perguntas. Primeiro, eu não fazia ideia que existia alguém estudando lesmas marinhos. Começa aí. É, Ué, por que não estudar? Coitado das por, lesmas. exato, exato. Por que não estudar? Assim, eu não sabia que tinha alguém estudando, mas por que não estudar, né? Cara, que viagem de notícia. A outra pergunta respondeu depois, que era sobre se as lesmas mesmo que descolavam ou se os caras estavam descolando a cabeça da lesma assim de bobeira, sabe? Mas pelo jeito elas descolam automaticamente e os caras estão só desprendendo ali pra ver o que acontece. Tá, não, a sua notícia ganhou. Cara, olha, Não, deixa a galera votar. vamos Deixa a galera... conversar sobre evolução, né? Pensa num bicho que se adapta, né? Ou que se adaptou. Não, cara, então, tipo, o processo ele é muito específico, não é que nem a É. planária, que tipo assim, você só tá tratando de um aglomerado de células que é muito simples, muito simplificado, e Aham. que simplesmente tem a capacidade de se regenerar de várias partes e tal. Beleza, é uma coisa que faz sentido. Agora, você vê, tem um ponto específico que ela solta e tudo mais. Então, ao que tudo indica, até parece que o processo de descoberta foi meio que isso. Eles pegaram uma amostra cheia de lesma Sim. e aí identificaram algumas cabeças andando por ali, porque tinha uma porrada de lesma com esses parasitas no meio dessa No- amostra. Então, Aham. é daí que vem essa indicação, né? Mas você vê, esse processo parece um processo todo específico para esse tipo de coisa. Aham. Agora, imagina só que coisa doida. Ah, você tô com um parasita. Deixa o meu corpo para trás e a minha cabeça vai saindo aí.
se vira, né? Peguei Covid. Que nada, mano, só fazer isso daqui, ó. Daqui a pouco cresce um corpo novo. Você sabe em que situação que isso seria muito útil? Não. Se um país pudesse fazer isso. Pô, chega com um parasita aqui. Ou 17 parasitas. Deixa eu descolar essa parte com o parasita e ir embora. Podia ser uma boa ideia, olha só. Claro, não apoio nenhum tipo de movimento separatista em lugar nenhum, tá? Mas, se pudesse, né? Se funcionasse para continentes ou para países, né? Ok, já que entrou nessa seara, todo mundo já entendeu. A pergunta ficaria: se o Sul se separasse, nasceria o resto aonde? No resto do Brasil ou no Sul cresceria pra cima? Aí você precisa orientar, né? Aí você precisa orientar quem é a cabeça. Tipo, se você imagina o Brasil continente como sendo um corpo, e ele estando de pé, do jeito que a gente entende ele como de pé, então, na verdade, seria o quê? Seria o Amapá, seria a cabeça, né? O Rio Grande do Norte, alguma coisa assim. O Acre tem cara de boca, né? Tá, deu, né? Deu. Os caras já estão visualizando nuvem, né, bicho? Começou a comparar país com um corpo e começar a... Não, deu. Cara, mas que notícia bizarra. Valeu a surpresa? Tá, mas agora você levantou bastante a barra, né? Agora eu entendi como é que vai ter que ser o negócio, né? Semana que vem, qualquer coisa menos que uma barata zumbi sem cabeça andando por aí, a gente nem grava. Não, que isso, Não. mano. A gente vê, mas eu acho que ficou legal esse formato ficou engraçado. E vamos ver como é que vai ser semana que vem, vamos tentar de novo. Acho que vale a pena. Bom, e pro pessoal que ficou até aqui ouvindo as notícias, gostou de saber mais sobre lesma, assim, eu falei barata sem cabeça, é lesma que é sem cabeça, ou sem corpo, depende do referencial. Mas enfim, se você gostou disso que foi comentado, por favor, né, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo, deixa ali seu comentário, e a gente se vê semana que vem. Até semana que vem.